Olá, boa tarde, boa noite, não é? A todos que nos acompanham nas redes sociais. Estamos aqui para mais um estudo, hoje Livro dos Espíritos, entrando no item 7 do segundo livro, Vida Espírita. Hoje vamos falar das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, né? Metades eternas. Pergunta 291, na página 145, para quem for nos acompanhar. Né? Vamos começar fazendo a prece inicial. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha, nosso mentor Abdu, nesse momento pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo do Livro dos Espíritos, pedindo um amparo, a intuição e a proteção dos bons espíritos, e especialmente os trabalhadores da nossa casa. Que o Mestre Jesus envolva a cada um dos irmãos com fluidos de paz e harmonia, para que possam tocar o coração com esses novos aprendizados e assim, compreendendo melhor a doutrina espírita, conseguir colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja. Bom, questão 291. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Então, a pergunta, não é? Além da simpatia geral, né? Simpáticos, assim, com todos. Existem semelhanças, afeições particulares entre os espíritos, ou seja, na espiritualidade, encontrar alguém que se seja assim mais simpático. Aquelas relações que foram construídas ao longo do tempo e que no reencontrar surja essa afeição, não é? E os espíritos respondem, sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Não é? Então, sim, afirmativa. Realmente há essa possibilidade de se encontrar. Mas aí ele completa dizendo, o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo. Então, no mundo espiritual, por não termos mais essa impositiva do corpo, nós temos a condição de perceber melhor quem está lá, não é? Então, ele fala assim, não se está mais exposto às vicissitudes das paixões. Muitas das nossas antipatias aqui, enquanto encarnados, vai de situações assim, bobas. Às vezes a gente não gosta da pessoa pela forma como ela fala, pela forma como ela trata os outros, coisas assim que na verdade não é como ela é, mas as situações em que ela se coloca. No mundo espiritual, por não ter o corpo físico, essas vicissitudes, essas dificuldades, elas não existem. Então é mais fácil você perceber as suas simpatias, as suas afinidades, do que aqui no mundo físico, quando a gente tem tantas materialidades impedindo que a gente veja com olhos de ver, como nos diz o Evangelho, não é? Então, são aí duas forças, não é? Existe a simpatia desses espíritos que trabalham no bem, que buscam sempre o melhor, e aquela outra força dos espíritos imperfeitos, não é? Então, quando eles afirmam que isso acontece no mundo espiritual, é para aqueles irmãos que já estão nessa condição, né, de mais trabalhados, né, mais na prática do bem. Aqueles irmãos que ainda são imperfeitos e que são presos às suas imperfeições enquanto encarnados, levam para a espiritualidade essas condições. Então, aquela pessoa que enquanto encarnada dava muita importância à condição social, à aparência física, tinha alguns preconceitos, algumas posturas de discriminação, ela não vai se libertar disso assim que desencarnar, não é? Então, ela chega na espiritualidade, ela chega no mundo espiritual nessa mesma condição. Então, ela vai precisar trabalhar nela primeiro essas vicissitudes para que ela possa ver o outro de uma forma mais simpática, não é? Então, a gente sempre, é incrível assim,
como o estudo do Livro dos Espíritos, nesse capítulo que nós estamos falando sobre a nossa vida no mundo espiritual, ele sempre está remetendo a nossa condição enquanto encarnados, as nossas escolhas enquanto encarnados, refletindo nas nossas posturas no mundo dos espíritos, né? No mundo dos desencarnados, tá? Então, outra coisa interessante é que esse laço espiritual que nos une aqui, às vezes ele é tão forte que é levado, algumas amizades que a gente tem aqui, a gente vai usar uma expressão assim, que não é espírita, né? Morreu, acabou-se, não é? Nesse sentido, não eram laços verdadeiros, eram laços materiais. Então, tinha alguma coisa que nos fazia estar unidos aqui, mas lá na espiritualidade a gente se rompe. Mas aqueles verdadeiros laços de amizade, de fraternidade, de amor, que foram construídos enquanto encarnados, vão ser, sim, levados à espiritualidade. Então, qual é o nosso grande desafio aqui? Fazermos amigos verdadeiros, não é? Basearmos as nossas relações com o outro nos sentimentos de amor e de fraternidade, porque são esses sentimentos que vão fazer com que nós nos encontremos no mundo espiritual, tá bom? E a próxima pergunta, a 292. Há aversões entre os espíritos? Não é? Então, aversão é aquilo que você não tem simpatia, aquilo que você não gosta, não é? Então, há aversão entre os espíritos têm esse tipo de sentimento? Resposta: não há aversão, senão entre os espíritos impuros. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, como nós falamos na pergunta anterior, né? Aqueles espíritos que trabalham no bem enquanto encarnados, que já têm essa virtude adquirida, né, vivenciada, eles continuam nesse mesmo trabalho. Então, não há antipatia, eles não têm esse sentimento de antipatia. Mas aqueles que ainda estão buscando, né, ainda estão no caminho da transformação, ainda estão descobrindo essa lei divina e tentando vivenciá-la, levam para o mundo espiritual esses mesmos traços. E aí, veja o que eles respondem. E são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Não é? Então, na pergunta 459, os espíritos nos dizem o quê? Que nós somos dirigidos pelos espíritos muito mais do que nós imaginamos. Então, nós somos intuídos, nós somos influenciados por tudo ao nosso redor, né? E com certeza pelo mundo invisível. E muitas vezes as nossas antipatias, a gente tem uma expressão, fulano nunca me fez mal e eu não gosto dele. Como é que uma pessoa nunca me fez mal e eu não gosto dela? Então a reflexão, o convite da doutrina espírita a essa reflexão, por que eu não gosto? Não é? Então, algo em mim não está bem, não é o outro tem a postura do outro. E aí é o meu momento de refletir sobre por que eu não gosto, qual é a ação do outro que está tocando em mim, perceber em mim, porque muitas vezes o outro é só um espelho, né? É só a possibilidade de eu perceber em mim essas faltas. E assim, ir trabalhando dentro de mim essas imperfeições, não é? Então, essa antipatia, ela pode ser inexplicável, não é? Então, ela vai vir de outras existências. Nós somos reencarnantes. Então, às vezes, nós nos deparamos com um irmão nessa encarnação que ou nós fizemos muito mal a ele ou ele nos fez muito mal. E aí a gente se depara e não sabe por quê, a antipatia, né? A aversão. Mas aí vem a compreensão da doutrina. É uma oportunidade que eu estou tendo naquele momento de resolver um problema de encarnações passadas. Veja que maravilha! Nessa oportunidade de encontrar uma pessoa que por algum motivo a gente teve alguma dissensão, como diz o estudo, não é? E a gente tem aí a oportunidade de se reconciliar, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho, é o convite do Evangelho, não é? Então, o amor é o alimento das almas, não é? O amor é o alimento das almas, não é? Então, João, o evangelista, dizia, Deus é amor. Então, o amor é que tem que ser a válvula que nos move, aquela proporção que nos dá. E as oportunidades que nós temos de encontrar esses irmãos supostamente antipáticos, é essa oportunidade que nós estamos recebendo do mundo espiritual de exercer esse amor. Que a gente possa compreender essa oportunidade como uma bênção divina, não é?
e refletir sobre nós mesmos e no lugar de ter aquela ação que já é comum, já está no nosso automático, dizer eu não gosto, vamos nos calar, né, nos silenciar, não é? O grande ensino da quarentena está sendo esse, né? Silenciarmos, buscarmos harmonia, serenidade, paciência, para ter posturas diferentes. Então, que a gente tenha essa oportunidade, quando vem aquela impressão que eu não gosto, eu respiro, eu me acalmo, eu não vou verbalizar e eu não vou, assim, no meu trabalho de transformação, eu vou me esforçar para também não demonstrar, porque aí eu vou trabalhar dentro de mim esse sentimento. E a energia que eu vou emitir para o outro vai ser uma energia melhor do que aquela anterior. E a partir daí, a gente vai começar a trabalhar as nossas antipatias e aproveitar esse grande momento dessa encarnação para fazer as pazes, fazer os nossos grandes encontros, fazer as nossas reconciliações. E assim termos mais harmonia na nossa caminhada para o bem, não é? No capítulo 17 do Evangelho, Seres Perfeitos, tem no item 4, tem assim, os bons espíritas, né? O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, né? Os bons resultados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Então, ser espírita, ser cristão, é aquele ser que está no caminho da transformação, buscando com muito esforço, com muita paciência, com muita tolerância em relação a si mesmo, em relação ao outro, trilhar esse caminho que é o desafio. Que possamos aceitar esse convite e seguir em frente. E aí a gente encerra o estudo de hoje, convidando os irmãos para na próxima semana irmos para a questão 293, né? E eu vou fazer a prece final. Pai amado, Mestre Jesus, graças te damos nesse momento, podemos estar aqui estudando a doutrina dos Espíritos. Que a tua paz e a tua harmonia envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos nos esforçar a cada dia para vivenciar cada um desses ensinamentos. E assim eu peço permissão para dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja.